tarde a todos. Então, hoje o tema que me foi pedido para falar convosco é o poder da fé. Eu gosto sempre que falamos de algo, eu gosto sempre de tentarmos perceber a origem da palavra. E esta palavra tão pequenina com 2 letras, fé. Se calhar não temos várias ideias do significado e se calhar religamos sempre à parte religiosa, achamos que a fé está direcionadamente ligada com a parte religiosa. Então a fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar. E no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, pela origem da sua palavra, é algo que nós devemos acreditar e devemos ser fiéis. A doutrina espírita, ela, quando nos fala de fé, é o que nós chamamos de fé raciocinada. Ou seja, se nós acreditamos em algo, nós temos que perceber e entender aquilo em que acreditamos. Não deve ser a chamada fé cega, em que nos são colocados as ideias e os dogmas, e nós nem sequer percebemos bem aquilo que nos está a ser dito. Simplesmente, como seguimos determinada religião e nos dizem aquilo, vamos crescendo e vamos acreditando, mas sem perceber. Então a doutrina espírita, e isto por experiência falo, vem-nos realmente dar essa certeza, essa razão, à fé, à nossa crença, para nós entendermos aquilo que se passa connosco, o que é que nós aqui estamos a fazer, o motivo de aqui estarmos, porque é que determinadas situações vêm à nossa vida e qual então deve ser a nossa postura. E, por isso mesmo, lembramos o que Jesus e Kardec nos diz: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, a solução para colocarmos a nossa fé raciocinada está no amor e na instrução. A fé raciocinada, segundo a doutrina espírita, assenta em 5 princípios básicos. E todos eles já foram confirmados pela nossa ciência. Não porque isso seja importante para nós, mas para o que eu acabei de dizer, para que a nossa fé possa ser raciocinada e ter lógica. Se nós falamos nisso em determinados aspectos, é importante que a nossa religiosidade, e neste caso a doutrina espírita, vá a par com a ciência. Ou seja, nós não estamos a dizer por dizer, mas estamos a dizer porque assim é e assim está conferido pela ciência, pelos estudos científicos. Quem é que está aqui na sala hoje pela primeira vez? Então, para vós, tudo isto é novidade ou já tinham tido contacto com a doutrina espírita? Já. Ok. Então, é a primeira vez aqui no centro, mas não é a primeira vez que ouvem falar na doutrina? Ok, já trazem uma base. Ótimo. Então, vou-vos só relembrar, porque vocês já sabem isto muito bem, até melhor que eu.
Então, os 5 princípios fundamentais da doutrina. Existência de Deus. Ora, antes de nós, não é? Tem que existir, seja uma força, seja o que for, chame Deus, Alá, Jeová, tem que existir uma causa primária de todas as coisas para que possamos existir. O segundo é a imortalidade da alma. Antes de sermos seres humanos, de ter este corpo, nós somos um espírito, energia. Ou seja, a nossa casa-mãe não é esta é momentânea e foi-nos emprestada para virmos aqui aprender como se estivéssemos na escola, exatamente, que eu já ouvi alguém aí a dizer. E, portanto, nós somos um espírito e viajamos de muito longe da pátria espiritual e estamos aqui com o objetivo de aprender. E, por isso, vem o terceiro fundamento, que é a pluralidade das existências ou a reencarnação, que nos diz que nós não vivemos só uma vez, que nos explica que nós somos o somatório das nossas vivências, das várias vivências vividas, aqui na Terra, passo o pleonasmo, e que, portanto, o resultado da nossa vida hoje tem a ver com todas as experiências que passamos e com todo o comportamento que tivemos até então. E temos que passar pelas situações boas, situações que nós consideramos mais dolorosas, mais penosas, que nos fazem sofrer e que às vezes não entendemos. A reencarnação explica-nos o porquê das diferenças, porque é que uns nascem com um corpo perfeito e outros nascem com deficiências. Qual era a justiça divina, qual era a justiça, e mesmo que não quiséssemos e que não acreditássemos em Deus, que justiça era esta? Então nascíamos, uns eram perfeitos, pronto, tem a ver com a parte genética, pronto, aconteceu, é o acaso. Nada é o acaso. Tudo tem um motivo e uma razão. E por isso a fé raciocinada. O quarto princípio é a comunicabilidade dos espíritos, através da mediunidade. Temos o caso da nossa irmã Leonor e de outros médiuns que se predispõem para que os espíritos de luz, já mais sabedores, nos possam vir transmitir os bons ensinamentos, os bons conselhos, e também permite aos espíritos que muitas vezes desencarnam e que se encontram perdidos, sem saber para onde seguir, porque não tinham toda esta noção de que a vida é uma escola, de que somos o somatório de várias existências e às vezes ficam por aqui perdidos sem saber para onde seguir. Através da mediunidade é possível conversar com eles, explicar-lhes e fazê-los seguir para a pátria espiritual. E por último, a pluralidade dos mundos habitados, tema este que está muito em voga e que a NASA tem feito estudos extraordinários para nos demonstrar que efetivamente existe vida, não só na Terra, e isso também era um ponto que eu, pelo menos, e aquilo que eu vou falando é pela minha experiência, também para dividir convosco, a pensar assim, então, mas o universo é tão vasto, é tão grande, e só aqui na Terra é que existe vida? Sim, pode ser vida como nós com este corpo,
mas não quer dizer que nos outros planetas não exista vida, mas não necessariamente com este corpo, mas sim com um corpo adaptado às condições desse próprio planeta. Então a doutrina espírita vem-nos abrir os nossos olhos terrenos, vem abrir a nossa visão espiritual e dar-nos esta fé raciocinada de percebermos aquilo que estamos aqui fazendo hoje, o que fomos ontem e o que poderemos ser amanhã. E então é uma fé aberta, sem dogmas, cujo diálogo é fundamental e as opiniões podem ser constantemente aprimoradas. Kardec dizia, ele recolheu, portanto, toda a informação que foi ditada pelos espíritos superiores, mas a partir do momento em que a ciência nos provasse que a determinado ponto não era verdadeiro, então ele colocaria de parte, porque ele também era um homem de ciência, um professor, um pedagogo, e nem era crente, não era crente. O facto de começar a assistir a reuniões mediúnicas e a estudar e a lidar com os médiuns é que o fez então também despertar para o mundo espiritual e para a espiritualidade. E eu vou-vos ler aqui um trecho que achei muito interessante e que acaba por nos resumir e nos explicar o poder da fé, que vem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. A fé raciocinada, por se apoiar nos factos e na lógica, isto é muito importante, são nos factos que são comprovados e na lógica, porque nós temos que perceber as coisas. Nós não podemos ser fundamentalistas a adquirir ou absorver as ideias porque alguém nos diz que é assim. Não, nós temos que entender. E provavelmente muitos de nós estamos aqui hoje sentados e outros ainda não estão porque ainda não entendem. Mas não é isso que faz de nós mais ou menos. O importante é nós seguirmos aquilo que é possível compreendermos. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza se não compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé insustentável, inabalável, só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada, aquilo que eu vos expliquei. Agora, isto é tudo muito bonito, não é? Isto é tudo muito bonito e estamos a falar da parte teórica. E agora, como é que nós passamos isto para as nossas vidas, para a nossa ação? Não é? Aí está também o desafio da doutrina. Eu leio, eu aprendo, mas tenho que passar à ação, tenho que passar à prática. Então a fé, muitas vezes confundida com a esperança, a fé tem que ser agora. Nós temos que ter fé agora, não é amanhã. A esperança, nós projetamos, temos esperança num futuro melhor, quando crescemos, temos projetos de vida, ou de casar, ou de não casar, de ter aquela determinada profissão, de estudar, não é? É uma esperança, isto indica-nos o futuro. A fé não, a fé tem que ser agora. Se eu tenho fé, eu não vou esperar para amanhã. E como é que eu posso ter essa fé de presença viva?
Vou-vos então ler uma história que eu encontrei. Não desista antes de lutar. Um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores que eu. E foi-se embora. No caminho, um garoto que lhe deu uma rosa no autocarro e ele chateado, porque vinha desanimado, porque era tanta gente na entrevista, foi e atirou a rosa para o chão e não ligou à rosa. E ao chegar a casa começou a conversar com Jesus e a reclamar. Então é assim que tu me tratas? É assim que tu me amas? E foi dormir. Em sonho, Jesus aparece-lhe e diz-lhe: o emprego era teu. Porquê é que não confiaste em ti? Porquê é que desististe antes de lutar? Aquela rosa que te foi dada foi a inspiração daquela criança para te dar. O amor da tua vida estava sentada ao lado dele. E em vez de dar a rosa a ela, você deitou-a fora. Jesus abre as portas, mostra-nos o caminho, mas a nossa fé às vezes é tão pequena que nós desistimos no primeiro obstáculo. Não desista, confie que Jesus pode agir na sua vida. Os obstáculos existem para ver até onde vai a nossa fé. Aqui está a parte prática. Nós achamos que quando tudo está bem é quando nós estamos felizes. Não. É precisamente nos momentos difíceis que nós sentimos dor porque ficamos doentes, que nós perdemos o emprego e ficamos sem saber o que fazer e agora como é que eu vou pagar as minhas contas, a perda de entes queridos, não é? Que é sempre uma dor muito grande. Mas são as provas que nós temos que passar para fortalecer a nossa fé. Então, resposta àquilo que eu vos perguntei: como podemos colocar em prática? Confiando em Deus, tendo a certeza que somos filhos de Deus. Ainda não temos a capacidade de o percepcionar, é verdade, mas lá chegaremos. E provavelmente quando chegarmos à pátria espiritual, tudo vai ficar muito mais claro e mais perceptível. E depois, entregando-nos ao estudo, é importantíssimo o estudo, o esclarecimento, buscarmos a base para nós podermos compreender a nossa vida. Os subsídios, tal como quando tiramos um curso na faculdade, quando andamos na escola, quando começamos a aprender a ler, também é assim com a nossa vida espiritual. Temos que estudar. Trabalhando, para quê? Para sermos úteis, para treinarmos a nossa solidariedade, a nossa paciência com os outros, termos um objetivo de vida. Nós não andamos aqui porque sim. Nós temos que ter objetivos. Então temos que trabalhar, temos que ser úteis aos outros. Seja trabalho remunerado ou seja trabalho voluntário. E pronto, e vem aqui a prática do bem, ou seja, estudo, trabalho e a prática do bem, ou seja, trabalho voluntário. Nós não podemos viver também só focados, trabalho. Não.
Nós temos que ter uma vida equilibrada. Primeiro temos que cuidar de nós, fortalecer a nossa fé, perceber aquilo que nos trouxe aqui, qual o nosso caminho. Temos alguma chave, algum segredo para descobrir? Não. É seguindo um dia de cada vez, seguindo o nosso caminho e vamos fazendo essa descoberta. Nós, não são os outros que têm que fazer a descoberta do nosso caminho. Somos nós próprios. E então assim venceremos as próprias dificuldades e superaremos os obstáculos do caminho, sem desfalecer. Esta fé raciocinada, aquela fé que no Evangelho, a fé que move montanhas, não é? Jesus disse, se tu tens fé, move aquela montanha, não é? Só que muitas vezes nós somos como aquele senhor da história. Nós desistimos logo à primeira, não temos paciência. Defrontamos-nos com o obstáculo e desistimos. Então, vou terminar com mais um parágrafo que eu achei muito interessante. Por mais áspera a crise, por maior o sofrimento ou a desilusão, não percamos o otimismo e caminhemos, confiantes em Deus, na certeza de que o Pai não nos desamparará. Deixo convosco esta mensagem